Boa tarde, povo. O vídeo de hoje vai servir para fazer a introdução do conceito do logaritmo e depois alguns exercícios. E espero que o vídeo feche nos 25, 30 minutos e vocês fiquem com a minha interpretação das primeiras páginas do vosso livro didático Logaritmos. Ora bem, há uma forma técnica de introduzir os logaritmos no ensino médio. Eu vou me esforçar por acompanhar essa forma técnica de introduzir os logaritmos. A primeira aula é a introdução do conceito, a segunda aula começam a ser as propriedades e a terceira também é a propriedade, e só na quarta aula é que é introduzida a função logarítmica. Portanto, aqui o foco já não está na função logarítmica. O objetivo aqui é familiarizar e tornar competentes os alunos do ensino médio na utilização e na compreensão do conceito e de aprenderem a trabalhar, evidentemente, com logaritmos. Já disse antes algumas pessoas, o fascínio dos logaritmos perdeu-se desde os anos 70 até agora, dos 70 do ano passado, do século passado, até ao momento atual. Os logaritmos eram de facto fascinantes porque eles permitiam fazer as multiplicações, que são operações difíceis de fazer quando os números são grandes, quando tem muitas casas decimais, por exemplo, e as máquinas de calcular vieram retirar esse fascínio que os logaritmos tinham para os seres humanos normais, para os adolescentes e o resto dos seres humanos mais tarde, depois da adolescência, não perdiam esse fascínio pelos logaritmos por causa da sua aplicação. Eles substituíam a máquina de calcular. Logaritmos. E esta primeira aula de hoje, portanto, vai ser a apresentação do conceito e como é que se calculam. É muito simples. Os logaritmos aparecem, a função logarítmica aparece. Eu vou fazer apelo aqui a uma coisa que já sabem, para mostrar depois a semelhança entre logaritmos e raízes. Vejam, as raízes, quando foram introduzidas creio que no 8º ou no 9º ano, foram introduzidas do seguinte jeito. Por exemplo, nós queremos calcular raiz de 16, certo? Raiz quadrada de 16. Normalmente não se escreve aqui o 2, mas podia-se escrever o 2. Raiz quadrada de 16, está aqui um 2inho. É igual a... Como é que calculavam isto? Não sei como é que foi apresentado, mas deveria ter sido apresentado assim. Isto é igual a um certo x, que nós não sabemos quanto é que é. Isto não é uma equação. Isto que aqui está é uma forma de cálculo da raiz de 16. Então, raiz quadrada de 16 é igual a 6, se e só se, o quê? Este número aqui ao quadrado, estão a ver, ao quadrado, der 16. Eu estou a escrever 4, porque já sei que é 4. Mas aqui foi o meu inconsciente a trair-me. Não, o que sabemos é raiz quadrada de 16 é igual a x, se e só se x ao quadrado for igual a 16. Então olham para aqui e esperem lá. Então a raiz quadrada é o antiquadrado, não é? O quadrado pega em 4 e dá 16. E a raiz pega em 16 e dá 4. Estão a ver? A raiz quadrada é o antiquadrado. Beleza. Então e se fosse cúbica? Se fosse cúbica, por exemplo, quanto é que é a raiz cúbica de 27? Faziam a mesma coisa. Raiz cúbica de 27 é igual a x, se e só se, não sabemos quanto é que é este x, se e só se x ao cubo for igual a 27. É lógico, imediatamente dizemos que x é igual a 3. E depois escrevemos que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Foi assim que nós calculámos no 9º ano a raiz cúbica de 27, a raiz quadrada de 16. Então, podia ter feito aqui o seguinte raciocínio. Agora, em termos de funções. Portanto, nós pegámos no 4, levantámos ao quadrado, imaginem que f é uma quadrática, e deu 16. E agora, como é que voltamos ao 4? Portanto, fazemos o quadrado, vou colocar aqui, fazemos o quadrado, vou escrever aqui assim,
fazemos o quadrado, portanto, levantamos ao quadrado, chega a 16. E agora fazemos a raiz, aplicamos a raiz, e o que é que a raiz faz? Devolve o 4. Por isso é que nós escrevíamos que a raiz cortava com o quadrado. Porque então, vocês tinham 4, levantavam ao quadrado e agora desfaziam. Faziam e desfaziam. E diziam que agora fazer e desfazer, corta, né? Raiz quadrada de 4 ao quadrado, 4. Por isso é que escreviam isto. A mesma coisa se verifica com a raiz cúbica, não é? Vocês tinham aqui 3, levantavam ao cubo, dava 27. E agora vinham para trás do 27, reindiciavam raiz cúbica e chegavam novamente a 3. Isto podiam escrever a mesma coisa. Podiam escrever que a raiz cúbica de 3 ao cubo, o 3 corta com o 3, o expoente corta com a raiz e dava 3. Bom, é preciso ter um certo cuidado nestes cortes, mas esta é a ideia com raízes. Bom, os logaritmos. Pois o logaritmo é a anti-exponencial. Da mesma maneira que a raiz é o antiquadrado, a raiz quadrada é o antiquadrado, a raiz cúbica é o anticubo. Isto na matemática tem um nome rigoroso, que chama-se, embora esteja cada vez mais a popularizar esta ideia de anti, não é? Ainda não é muito comum. Por exemplo, as primitivas são as antiderivadas, como vocês vão ver mais tarde, mais uns anos. Mas isto, na verdade, tem um nome técnico, e o nome técnico é função inversa. Portanto, vocês têm aqui a função quadrática e a sua função inversa, que é a raiz. Mas não quero entrar por aí. Vamos deixar ficar este termo mais familiar, a ideia de anti. Aquilo que desfaz aquilo que foi feito é o anti, não é? O antídoto. Se toma um veneno de serpente, toma o antídoto e volta à normalidade, não é? Temos o cara toma um veneno de serpente. Agora eu vou fazer uma serpente. Vou fazer aqui uma serpente. Não sei fazer serpentes. Toma uma serpente e agora toma... Portanto, a serpente deixa o cara doente, não é? A serpente deixa o cara doente e agora toma o antídoto, anti-serpente, e volta a ficar de pé. Isto, a ideia é a mesma. Então, o que nós vamos ter é que a exponencial levanta, não é? 5. O exponencial de base 2. 2 levantado a 5 dá 32. E o logaritmo vai fazer o trabalho ao contrário. Isto é a parte interessante dos logaritmos do ponto de vista teórico. Na prática, nós fazemos o seguinte. Primeiro, existirá logaritmos, da mesma maneira que havia logaritmos de todas as bases. Reparem, a exponencial era de base A, e o A tinha que ser maior do que 0, não havia bases negativas, e não podia ser igual a 1. Aqui é a mesma coisa. Logaritmos haverá de base A, com A maior ou igual que 0 e diferente de 1. Portanto, o A tem que ser positivo e diferente de 1. Não existe logaritmo de base 1. Portanto, haverá agora, da mesma maneira como havia exponenciais de todas as bases, agora haverá logaritmos de todas as bases, positivas e diferentes de 1. E... reparem, o que é que a exponencial dava? Se vocês recordarem, a exponencial só dava coisas positivas, não é? Como a exponencial só dava coisas positivas, agora o logaritmo só vai aceitar coisas positivas. Portanto, B, vamos escrever aqui B positivo. E nós vamos então formar o logaritmo de base A de B. Portanto, é a anti-exponencial de base A de B. Que nomes é que damos a estas coisas? Isto aqui damos é a base do logaritmo. Isto aqui é o logaritmado. B é o logaritmo, e o resultado chama-se logaritmo. O resultado que dá é que se chama, ou que dá-se o nome do logaritmo. Portanto, o logaritmo de base A de B é igual a um certo x, certo? Se e só se, o quê? Então, esta aqui é a fórmula de cálculo. Logaritmo de base A de B é igual a x se e só se o A levantado a x for igual a B. Mesma semelhança da raiz. A raiz de coisa é outra se este levantado ao outro dá o outro. Portanto, semelhança. Há aqui uma semelhança muito grande entre os logaritmos e as raízes. Quem aprendeu isto no 9º ano
provavelmente está agora com uma ligeira facilidade. Mas tudo bem. Esta fórmula é uma fórmula que permite o cálculo de logaritmos. Então, logaritmo de base A de B é igual a x, se e só se A levantado a x é igual a B. Exemplo. Exemplo, isto aprende-se é com exemplos e exercícios. Os exemplos clarificam, os exercícios permitem aprender. Exemplo, pode ser aquele do 32. Portanto, logaritmo de base 2 de 32. Logaritmo de base 2 de 32 é igual a um certo x, certo? Se e só se, o quê? 2 levantado a x é igual a 32. E agora, isto é uma equação exponencial. Aqui sim, vão resolver uma equação exponencial. Isto é 2 levantado a x igual a 2 levantado a 5, não é? Porque 32 é... 32. Escrevi 3 levantado a 2. 32... Se e só se 2 levantado a x é igual a 32, 2 levantado a x igual a 2 levantado a 5, portanto, x igual a 5. E escrevem então, podem apagar, logaritmo de base 2 de 32 é 5. Bom, este exemplo não ficou bom, vamos fazer mais um exemplo. Este exemplo não ficou bom por causa daquela mistura ali do... Vamos, por exemplo, fazer o logaritmo de base 3 de 9. Quanto é que é o logaritmo de base 3 de 9? Dá um certo x. Certo? Não sabemos quanto é que é. Portanto, base, logaritmado, isto é o valor do logaritmo. Não sei quanto é que é o x. O que é que tem que acontecer? Para que isto seja igual a x, 3 levantado a x, 3 tem que dar 9. Ou seja, 3 levantado a x tem que ser 9. Então é fácil de ver que o x tem que ser igual a 2, não é? Para 3 levantado a x dar 9, o x tem que ser igual a 2. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o logaritmo de base 3 de 9 é 2. Isto é a regra de cálculo. O que nós estamos a ver aqui é como é que se calcula logaritmos. Sempre do mesmo jeito. Há mais um exemplo. Já agora vou pegar um exemplo ali do vosso IES e do vosso livro. Ok, então vamos lá. Um exemplo aqui. Exemplo. Calcule... bem difícil este. Há aqui um bem difícil. O exemplo 1 é o exemplo bem difícil. Mas tudo bem. Vamos fazer então o exemplo 1 do livro. É difícil, mas nós conseguimos. Então, eu acho excessivamente difícil. O exemplo 1 tem aqui os exemplos. Tem inclusive o logaritmo de base 3 de 9, o logaritmo de base 2 de 8. Um fácil. Logaritmo de base 2 de 8. Mesma regra. Como é que eu vou calcular este logaritmo? Vou igualar a x e vou ter que dizer o quê? 2 levantado a x igual a 8. Ora, logicamente, 2 levantado a x igual a 2 levantado a 3. Isto é, x igual a 3. Logo, a resposta é... logaritmo de base 2 de 8 é igual a 3. Isto aqui foi a técnica de cálculo, isto aqui é a resposta. Exemplo 1 do vosso livro. Exemplo 1. Página 149. Exemplo 1. Logaritmo de base raiz cúbica de 9 de 3. Logaritmo de base raiz cúbica de 9 de 3. Pode parecer difícil, mas é manter a calma. Isto é igual a x. Isto é igual a x se e só se isto levantado a x, se e só se raiz cúbica de 9 levantado a x igual a 3. Raiz cúbica de 9 levantado a x igual a 3. E agora resolvem esta parte aqui. Então, vamos resolver esta parte aqui. Raiz cúbica de 9 levantado a x igual a 3. Primeiro, raiz cúbica de 9 pode-se transformar em... pois, vejam que isto aqui é o mesmo que ter... Este aqui é o mesmo que ter raiz cúbica de 3 ao quadrado. Levantado a x igual a 3. Agora, a raiz cúbica de 3 ao quadrado
é 3 levantado a 2 terços. Não é? Sombra Sol. Levantado a x igual a 3. Agora, isto aqui expoente do expoente, 3 levantado a 2 terços de x, multiplica, não é? Igual a 3 levantado a 1. Então, 3 levantado a 2 terços de x igual a 1. Então, quer dizer que 2 terços de x tem que ser igual a 1, não é? Porque isto tem que ser 1 aqui. Isto é uma equação exponencial. Vocês estudaram a equação exponencial ontem, anteontem, viram pelo menos no vídeo anterior, fizeram o exercício e viram que isto é uma equação exponencial. E, na verdade, o que nós estamos a resolver aqui para calcular o logaritmo é resolver uma equação exponencial. Ora, aqui 2 terços de x tem que ser igual a 1. Vem então 2 terços de x igual a 1. E, portanto, x igual a 1 sobre 2 terços. Ora, 1 sobre 2 terços é 3 meios. Façam aqui a conta, não sei como é que fazem isto, mas isto é a inversão de 2 terços. Portanto, a inversão de 2 terços é o 3 meios. Então está respondido. X igual a 3 meios. Então quer dizer que o logaritmo de base raiz cúbica de 9 de 3 é igual a 3 meios, 1,5. Está calculado. 1,5, vou inclusive deixar a forma decimal, 1,5. Coloquem na máquina de calcular e vão ter uma grande surpresa. Primeiro vão ter uma grande surpresa e depois daqui a 2 aulas vão entender como é que se resolve. Como é que a máquina de calcular pode ser utilizada. Muito bem. Qual era o outro pedido aqui do autor? Logaritmo de base 16 de 0,25. Logaritmo de base 16 de 0,25. Técnica é a mesma. Logaritmo de base 16 de 0,25. Isto será igual a x se e só se 16 levantado a x, 16 levantado a x for, portanto, 16 levantado a x for igual a 0,25. Bem estranho de resolver esta equação. Mas reparem, o 16 é 4 ao quadrado. E o 0,25 é 4 levantado a menos 1. Ora, bem, 16 é o mesmo que ter 4 ao quadrado levantado a x, e aqui é o mesmo que ter 1/4. 0,25 é 1/4. Então quer dizer que aqui é 4 levantado a 2x, potência da potência, e 1/4 é o mesmo que ter 4 levantado a menos 1. 4 levantado a menos 1 é 1/4. Então acabámos de concluir que 2x é igual a menos 1. Ora, se 2x é igual a menos 1, x é igual a menos 1 meio, ou seja, logaritmo de base 16 de 0,25 é igual a menos 0,5. Ok, menos 1 meio ali é o mesmo que ter 1 meio é o mesmo que ter 0,5, portanto, menos 1 meio menos 0,5. E cá está a nossa resposta. E estes exemplos foram fortes. São bons exemplos. O IESI nunca surpreende. Raramente, de facto, tenho que tirar o chapéu que não uso a este autor, ou estes autores, pelo livro de qualidade que me ofereceram para facilitar o meu trabalho. Muito bem, beleza. Convenções. A primeira convenção que se vai fazer é a seguinte. Sempre se escreve a base do logaritmo. Logaritmo de base 16, logaritmo de base 16, logaritmo de base raiz cúbica de 9, blá blá. Quando não se escrever nada, observação, e se vocês abrirem a vossa máquina de calcular, vocês vão reparar que não existe logaritmo na máquina de calcular. O que está aqui na máquina de calcular é log. Log ali, log. Não indica a base. Pois bem, isto é uma convenção. O log, se nós escrevermos log, estamos a referir-nos sempre ao logaritmo de base 10. Portanto, se não escreverem nada aqui embaixo na base, estamos a assumir que estamos a trabalhar com o log de base 10. Convenção, isto é uma convenção, log de x, o que vos estão a pedir é log de b
log de b sem nada, estão a pedir logaritmo de base 10 de b. Observação. Isto é uma convenção. Logaritmos decimais, que eram os logaritmos que os nossos antepassados trabalhavam. Os nossos antepassados utilizavam o logaritmo de base 10 para fazer essas tais operações, para substituir a tal máquina de calcular. Os nossos antepassados, na verdade, não trabalhavam. Os nossos antepassados intelectuais, eles não continuam vivos, hein? Mas são intelectualmente os nossos pais intelectuais utilizavam mantiças e tábuas de logaritmos para utilizavam. Eu, na verdade, sou já da geração da máquina de calcular. Eu nunca utilizei a técnica clássica para calcular logaritmos. Portanto, sem escrever nada, logaritmo de base 10, escrevendo alguma coisa, é para indicar a base do logaritmo. E fechamos o vídeo com umas observações triviais, não é? Umas trivialidades de logaritmos que tem que se saber. Bom, logaritmo de base A de 1. Quanto é que vale o logaritmo de 1? Ora, o logaritmo de 1, pensem, é um certo x, não é? Se A levantado a x for igual a 1. Ora, qual é o número que temos que levantar A para dar 1? É 0. Então quer dizer que o logaritmo de base A de 1, se o logaritmado é 1, o logaritmo dá sempre 0. Da mesma maneira que todas as exponenciais, estão a ver, todas as exponenciais de 0 dão 1. A levantado a 0 dá 1. Esta é a primeira observação, a primeira banalidade de logaritmos. Os logaritmos são sempre 0 no ponto 1. Depois, o logaritmo de A de A. O logaritmo de base A do próprio A. Ora, o que é que eu tenho que colocar aqui para dar A? Logicamente, 1. A levantado a 1 é A. O logaritmo de base A de A é 1. E aquilo que já tínhamos dito antes, o logaritmo de base A do A levantado a B, reparem, nós fizemos o A levantado a B e agora estamos a logaritmar. Portanto, levantámos aqui, fizemos a exponencial e agora estamos a fazer logaritmo. Ora, o logaritmo corta com a exponencial. O logaritmo corta com a exponencial. Portanto, fica B. O logaritmo corta com a exponencial. O logaritmo de base A corta com a exponencial de base A. Isto ficava até mais interessante de entender se nós tivéssemos utilizado a convenção computacional. A convenção computacional diz que a exponencial de base A de B é o A levantado a B. Utilizando esta escrita computacional, teria sido mais evidente ainda a regra. Mas fica a ideia que a exponencial, o logaritmo, é a inversa da exponencial e também a exponencial é a inversa do logaritmo. Então quer dizer que A levantado ao logaritmo de base A de B, reparem, eu estou a fazer o logaritmo e depois estou a desfazer a exponencial. Ora, também corta um com o outro e também dá B. Mais difíceis de entender estas duas. São mais difíceis de entender. Mais interessante, isto vocês têm que reter com mais alguma facilidade. Estas aqui ficam um pouco mais difíceis de entender. Não se assustem. Isto tem que estar entendido no final do capítulo, daqui a 7 aulas, não é? Faltam 7. Este é o primeiro de 7 vídeos da função logarítmica. E isto aqui tem que ficar mais ou menos claro, é no final. Para já, meio esquisito, não é? Meio esquisito. Por outro lado, para resolver equações logarítmicas, também se pode escrever essa fórmula que aí está. Se dois logaritmos são iguais, os logaritmados têm que ser iguais. Isto é, se dois logaritmos são iguais, os logaritmados têm que ser iguais. O que é que isso quer dizer? É da mesma maneira. Lembram-se, por exemplo, 2 levantado a x é igual a 2 levantado a 4. Nós dizíamos que o 2 tinha que ser igual a 4. Ou seja, se a exponencial de x é igual à exponencial de 4, então o x é igual a 4. No logaritmo vai ser a mesma coisa. Vocês têm que o logaritmo de base A de B dá a mesma coisa que o logaritmo de base A de C. Se dois logaritmos, este valor é igual a este, se e só se
o B for igual ao C. Mais uma regrinha para... Porque é fácil, não é? Quem tentar decorar estas coisas, quem tentar decorar isto e isto, está ferrado. Quem tentar decorar isto, está ferrado. Não confio... Eu não consigo decorar nada. Nada. A minha incapacidade de decorar coisas mostrou-me que o meu único caminho era a matemática. Matemática é a única disciplina que eu conheço em que nós não precisamos de decorar nada. Então, tem que se entender, não é? Aqui é lógico, não é? O logaritmo de base A de 1 tem que dar qualquer coisa. Tá bom, mas esta levantada desta tem que dar 1, então logicamente tem que ser 0. Aqui é a mesma coisa, o logaritmo de base A de A dá 1. Porquê? Porque A levantada 1 é A. Logaritmo de base A de A levantada B dá B. Porquê? Porque fizemos a exponencial e depois fizemos o logaritmo em cima da exponencial. Reparem que nós fizemos o logaritmo em cima da exponencial. É a mesma coisa que fazer a raiz depois de ter feito o quadrado, não é? É a mesma coisa que fazermos a raiz. Esta propriedade aqui é semelhante a quê? É semelhante a raiz de índice A de A levantado a... Não, que é o contrário. Raiz de índice A de B levantado a A. De B levantado a A. E aí corta, fica o B. Acho que ainda confundi mais. Normalmente eu estou habituado a que os alunos não consigam entender bem. Estas duas propriedades. Mas estas aqui em geral entendem. Sem drama. Isto é para vocês mais tarde, daqui a uns anos, lidarem com isto como profissionais. Para já, o importante, esta e esta aqui entende-se, não é? Se o logaritmo de batata cozida é igual ao logaritmo de batata frita, só é verdade se a batata cozida for igual à batata frita. Que nome é que se dá estas coisas? Isto é a base do logaritmo. Isto que aqui está é o logaritmado e o valor que dá chama-se logaritmo. Isto está aqui logo no início. Ao A chamamos base do logaritmo, ao B chamamos logaritmado, logaritmando, aliás, eu chamo-lhe logaritmado, logaritmando, e o x é o logaritmo. O resultado é que é o logaritmo. Então, o cálculo do logaritmo base A de B igual a x, resolvemos uma exponencial e temos a resposta do problema. E agora é com vocês. Tem uma bateria de exercícios, do 1 até ao 10. Eu fiz na presencial, fiz praticamente todo o 2, fiz poucos do 1, fiz praticamente todo o 2, não prestei muita atenção ao 3. Estou a olhar aqui porque tenho o meu livro do ano passado e estou a ver quais os exercícios que assinalei como resolvidos. Não sei se realmente os resolvi na sala de aula, é provável que sim. De qualquer forma, tenho aqui umas belas 2 horas de trabalho. Entre o exercício 1 e o exercício 10, com um cafezinho ou um chá pelo meio ou um suco de laranja, vocês têm aqui 2 horas de trabalho. Boa sorte, façam-no, sejam valentes. Voltamos a ver-nos amanhã.